partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, eu me comparo com esse ponto e vejo o que falta construir, o que falta fazer. Tem que pensar qual é a tua obra pronta. Pensa na tua obra pronta, coloca a tua consciência lá. Quando a vida te coloca contra a parede, com o que você responde? O que que é essa sensação de se sentir perdido, sabe? Por que que às vezes a gente se sente assim? É como se o que a gente ti- tivesse fazendo até... As coisas que a gente tava fazendo até então param de fazer sentido, sabe? Aí você sente, putz, tô aqui nesse momento, mas me sinto perdido. Imagine você que eu queira fazer uma visita na sua casa. Aí no meio do caminho eu me perco. Ligo para você. E aí, Lutz, como é que eu faço para chegar aí? Tô perdida. O que que você vai me perguntar para poder me ajudar? Onde você tá? Exatamente. A equação para que a gente saiba o que fazer na vida é saber onde eu quero chegar e onde eu estou agora. Né? Ter uma noção clara de propósito e de identidade nesse momento. Ou seja, eu quero ser uma pessoa justa e fraterna, como te falei, mas a que distância eu estou disso? Tá? Quais são as dificuldades reais que eu tenho? Como é que eu pratico essas coisas? Diante da dificuldade, eu estou respondendo como? Tá? A gente ficou totalmente solto e perdido, não temos um propósito, não queremos chegar em lugar nenhum, portanto a vida fica meio sem referenciais, né? E ao mesmo tempo não temos noção de quem somos nesse momento, onde estamos, quais são as nossas reais necessidades. A partir do momento que eu sei onde eu quero chegar, eu me comparo com esse ponto e vejo o que falta construir, o que falta fazer. Se eu não me comparo com nada, eu posso estar muito bem, muito mal ou nenhuma das duas opções. Não tenho referência, não tenho referência nenhuma. Então, o que falta, a vida humana não tem balizas, não tem um referencial, não tem um ponto de chegada, não tem uma avaliação de que parte do caminho eu estou. É natural que a gente se sinta perdido mesmo. A gente cumpre o script da sobrevivência. Ou seja, vai lá, estuda, depois consegue um emprego, ganha dinheiro, monta uma casa, tem filhos, acabou. E agora faz o que com o resto da vida? Esses filhos crescem, depois vão embora, viver a vida deles, você faz o que com a sua vida? O quê? Já sobreviveu? Já procriou? Faz o quê? Enfim, o script do coletivo, ele deixa muitos furos, deixa muita insatisfação. Se a gente não busca algo mais individual, se a gente não constrói uma trilha mais transcendente em direção ao ser e não ao sobreviver simplesmente, chega uma hora que a vida se torna realmente muito complicada, muito sem sentido. É difícil definir também qual que é esse objetivo final, né? Não é Qual que é o... difícil, Não é difícil? é difícil. Imagine o último dia da sua vida. Imagine, você é uma pessoa imaginativa. Coloque a sua consciência no último dia da sua vida. Que tipo de ser humano você gostaria de ser? Aí, produto final de todo o teu trabalho. Que tipo de ser humano você se orgulharia de ser aí? Você gostaria de ver o que como produto final? Ser humano honrado, íntegro, digno, de consciência limpa, sabendo que fez o melhor pelas pessoas que passaram à sua volta, sabendo que acrescentou algum valor ao mundo. É isso que você gostaria de ser? Você já tem o seu sentido. O que mais seria o sentido? Verdade. Você já tem o teu sentido. Você tem que pensar, como a gente falou ainda há pouco, da construção, né, da planta do arquiteto. Tem que pensar qual é a tua obra pronta. Pensa na tua obra pronta, coloca a tua consciência lá. E agora começa a caminhar para esse ponto. Não é complicado. E é, inclusive, muito parecido para toda a humanidade. É isso que eu ia dizer. Para É toda a meio que a mesma humanidade. coisa pra todo mundo. Só Isso, muda ali o tipo de obra que a gente vai fazer, né? O tipo de profissão que a gente vai ter, o tipo de coisa que a gente vai fazer. com certeza. Da mesma maneira que você fala da organização molecular, por exemplo, de uma pedra de carvão, que quando você organiza as moléculas lá dentro, que é carbono, você pode ter um diamante, né? Tanto carvão quanto diamante é carbono, do mesmo jeito. Simplesmente você organizou melhor essas moléculas. Ou seja, quando a gente organiza melhor a nossa vida como seres humanos, geramos diamante. Diamante é uma coisa só para todos nós, para todas as pedras de carvão. Ou seja, parece que a natureza coloca um ideal para cada coisa. Fica bem parecido. Os caminhos que vamos trilhar para chegar lá, é claro que serão individuais, mas o objetivo humano é a plenitude humana. É muito parecido para toda a humanidade. A mudança na humanidade tem que vir sempre do indivíduo, né? Ninguém força ninguém a mudar.
As pessoas durante a pandemia tiveram muito essa ilusão de que a dor da pandemia ia fazer todo mundo ficar mais sábio. O ser humano não muda de fora para dentro. Tem pessoas que sofrem fortemente e ficam piores do que eram antes do sofrimento. O ser humano só evolui se ele quiser, se ele se dispuser a trabalhar sobre si mesmo, se fizer todo o trabalho necessário para polir as suas arestas pontiagudas. Uma questão de trabalho, de vontade, de esforço, de amor. Não é algo que alguém possa te dar de graça, porque você não seria injusto. Se dar de graça para você, teria que dar para toda a humanidade, porque só para você. Então, cada um conquista o nível que tem através de um esforço muito grande, uma vontade muito grande. Então não é pra ser fácil, né? É algo a ser conquistado. Como a gente falava ainda há pouco, não é fácil, mas também o contrário é mais difícil ainda, Sim. que é desistir. Desistir é mais difícil ainda. Só que no primeiro momento não, né? Pode parecer que não, mas o nível de angústia e de falta de propósito que você vai arrastar pela vida fora é uma tortura. Como se arrastasse correntes pesadas pela vida fora. Porque a gente mesmo sabendo o que é certo a se fazer, a gente procrastina. E não faz aquilo que a gente sabe que é melhor pra gente e pra humanidade. Isso é uma questão complexa, nós sabemos, mas não sabemos tanto assim, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que a gente tem um caixa 2 mental, que é aquele que funciona mesmo na hora da dificuldade. Digamos que Platão diga que a humanidade deveria procurar a harmonia nos momentos de conflito. Tá certo, Platão diz. Aí você entra no engarrafamento, fica parado lá, todo mundo buzinando, todo mundo tentando entrar na tua frente, aquela confusão, o que é que você diz? Ah, Platão aqui não sabe de nada, no tempo dele nem tinha engarrafamento. Aqui tem que ser do meu jeito, Platão não sabe de nada. Nessa situação não funciona. Aí mete a mão na buzina, irrita todo mundo, briga com todo mundo à tua volta, chega lá atrasado do mesmo jeito e irritado. Não é isso? Sim. Ou seja, na prática, a gente tem aquele nosso jeitinho que a gente acha que funciona mesmo. Portanto, essa nossa crença de que Platão está certo é um faz de conta que a gente cria para nós, mas na prática a gente tem o nosso jeitinho. É o que eu chamo de caixa 2. Quando a vida te coloca contra a parede, com o que você responde? Com o Platão? Não, isso é uma fachada. Você responde com o caixa 2, que é aquele jeitinho que você acha que na prática tem que ser assim. Então nós estamos cheios de jeitinhos. Quando você senta, você deveria fazer isso, sentar consigo mesmo e perguntar e dizer, olha o que você fez. Você chegou em casa atrasado do mesmo jeito, irritou todo mundo, brigou com todo mundo, chegou você mesmo irritado. O jeito do Platão dava mais certo, o seu não funciona. A gente deveria nos confrontar cada vez que a gente faz uma bobagem dessa, para que a gente fosse repensando o caixa 2. Porque senão nós ficamos eternamente nessa. Existe uma resposta assim, para inglês ver, né? Sim. E existe uma resposta real, que quando a vida pressiona é aquilo que nós recorremos, é aquilo que usamos. Então, nós não acreditamos realmente no que o Platão disse. Então a gente não sabe realmente. A verdadeira o que é bom pra crença gente. você analisa pela maneira como a pessoa vive e você vê no que ela realmente acredita. Pela maneira como ela se movimenta pela vida, você vê no que ela realmente acredita. Se eu não estou enxergando e acredito que tem uma cadeira no meio do caminho, quando chega perto daquele local, eu tomo uma trajetória de desvio, né? Se eu sigo em frente é porque eu não acreditava na cadeira. Ou seja, pela direção que eu tomo na minha vida, pela minha movimentação na minha vida, eu vejo em que realmente eu acredito. Então, acreditar de verdade geraria uma transformação tremenda na nossa vida. Se eu creio de fato, amanhã minha vida será diferente. Mas nós temos, como eu te falei, uma camada superficial, que é o que eu penso que acredito. É aquilo que movimenta a minha vida na prática. Salve família, canal Mente e Evolução para você que busca autoconhecimento, espiritualidade, sabedoria, entre outros assuntos que vão te ajudar na tua caminhada pessoal. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e compartilha.